enfrentar ou recuar, ser herói ou ser covarde. As coisas podem não ser tão simples assim. O medo pode ser uma forma de consciência e o heroísmo uma completa irracionalidade. A coragem está em assumir o medo. Tão difícil quanto enfrentar os grandes inimigos pode ser enfrentar a difícil experiência de viver. Imagine a seguinte situação. Imagine que você vive na ocupação alemã, Segunda Guerra Mundial. Agora imagine que você é uma família da população local, que não tem nada a ver com judeus, homossexuais, ciganos, nada daquelas coisas que os nazistas achavam que estava abaixo dos cachorros. Pense que você é uma criança, adolescente. A sua mãe ou seu pai, ou sua mulher ou seu marido, resolve esconder na sua casa um grupo desse tipo. Café da manhã, você tomando café da manhã, aquela família com você, você não tem nenhuma relação com ela, e você sabendo que a qualquer momento a sua família pode rodar, simplesmente porque essa figura na sua família meteu na cabeça que ela tinha que salvar esses caras. Você não consegue encontrar razão nenhuma. Tudo bem, o bem da humanidade. Mas o que é a humanidade? Humanidade é aquela palavra que descreve uma coisa que todo mundo fala e ninguém nunca sabe o que é. Porque você sabe quem é seu vizinho, sabe quem é seu filho, sua mulher, seu marido, seu professor, seu inimigo, quem é seu chefe, mas você não sabe o que é a humanidade. A humanidade é uma coisa que você vê normalmente quando alguém está querendo descrever um monte de gente. Mas o que você conhece, né? Você conhece seres humanos. Sabe aquilo que o Woody Allen certa feita disse? Quando alguém estava falando com ele sobre judeu, o Woody Allen levantou a mão e perguntou: de que judeu você está falando? Do meu tio Isaac ou do meu avô Abraão? Né? Quer dizer, essa ideia abstrata. Agora pensa no concreto. Então você está lá com um grupo de pessoas problemáticas na sua família. Você talvez em algum momento começasse a pensar assim: pô, minha mãe não me ama. Porque se ela me amasse, ela não botava essa gente aqui dentro. Porque quando ela põe essa gente aqui dentro, ela põe a nossa vida em risco. Quem ela ama mais? A mim ou essa gente? Entende quando eu quis dizer que às vezes você ter coragem não é necessariamente racional? Racional, leia-se, racional do ponto de vista entendendo a razão como uma estrutura mental que garante a sobrevivência, organiza a vida em comum. E como diriam os utilitaristas, reduz a margem de mal-estar e amplia a margem de bem-estar, né? E aí? Sua mãe está expondo você a uma experiência de medo avassaladora. O racional seria ela simplesmente colaborar com a ocupação nazista. Pelo menos, não entregando pessoas, mas simplesmente cuidando da vida dela. Já que ela não tem nada a ver com isso, por que ela vai se meter com isso? É aí que a conversa fica séria, né? É aí que a conversa complica, quando a gente percebe que às vezes, apesar de que a gente cultua a ideia do herói, a ideia da coragem, você não pode associar necessariamente a coragem e o enfrentamento do medo a você se dar bem. Graças a Deus, ou graças à espécie, sei lá, existem seres humanos que conseguem ir além do medo, em situações como essa, né? Graças a Deus existem pessoas que conseguem, mesmo diante de todas as razões para voltar atrás, elas conseguem enfrentar aquilo que a maioria não consegue enfrentar. Mas talvez essas pessoas paguem um preço muito caro. Eu lembro bem de uma filha que falava sobre o pai, e ela dizia que quando ela cresceu, ela perguntou para o pai, depois que acabou a guerra, ela perguntou para o pai por que ele fez aquilo com a família. Por que ele expôs a família àquele tipo de sofrimento? E o pai respondeu para ela: eu simplesmente não podia fazer de outro jeito. Você concorda com essa ideia que a psicanálise tem? Que o medo tem a ver com o desejo, né? Se você concorda com isso, e não é esse horror só, né? Mas tem esse horror também de se aproximar da realização de um desejo. A primeira ideia que me vem para responder você não é com Freud, mas sim com Schopenhauer, né? Eu lembrei do Schopenhauer pelo seguinte, porque ele diz mais ou menos o seguinte: a vontade, ele fala de vontade, né?
a gente pode, sem entrar numa discussão técnica, filosófica sobre vontade e desejo, a vontade ou o desejo tem duas formas de humilhar você. A primeira é nunca deixando você chegar naquilo que você quer. A segunda é deixando você chegar naquilo que você quer. Então, não há dúvida que o desejo, nesse sentido eu concordo com o que você fala, não há dúvida que o desejo é um problema. É interessante porque talvez a nossa cultura contemporânea seja a primeira experiência avassaladora onde a gente confia no desejo. Se você rastrear a filosofia, ou rastrear os grandes sistemas religiosos, mais ou menos assim, um assado, sempre houve dúvidas com relação ao desejo. Sempre houve dúvidas, né? Porque o desejo é uma espécie de cavalo selvagem que você nunca consegue controlar. Eu não acho que o que cria o medo seja o desejo. O medo é ele faz parte de uma estrutura muito essencial do animal humano, que é a própria construção da consciência humana. À medida que você vai percebendo onde você está, você vai tendo medo. Então, o medo é praticamente fisiológico. O desejo nisso daí, eu acho que pode ser um instrumento, sem dúvida, onde vai produzir uma série de experiências de fracasso que pode fazer com que a gente fique com muito medo. E por outro lado, e aí eu acho que é uma questão bem comum da nossa discussão contemporânea, é que nós somos educados para ter medo do desejo. Eu penso o seguinte: faz muito mal ter medo do desejo, mas o desejo é alguma coisa para você ter medo. O medo não é uma invenção moderna. A gente não tem medo porque hoje em dia é perigoso andar na rua. É claro que é perigoso andar na rua, mas a gente tem medo porque simplesmente a gente é inteligente, então a gente tem medo. Só que, ao mesmo tempo, por alguma razão, a gente sonha com não ter medo. E a gente admira quem não tem medo. Mas não é fácil não ter medo. Talvez uma das definições mais duras do ser humano seja: nós temos medo porque nós somos um cérebro amarrado a um tubo digestivo. Né? Você é um tubo digestivo que se desloca pelo mundo. Em cima dele tem um cérebro que enxerga e faz poesia, mas que ao mesmo tempo está atado ao tubo digestivo. Esse tubo digestivo significa o corpo. Você é uma espécie de Deus amarrado a um corpo que apodrece. Uma experiência que serviu de matriz para um dos textos centrais da tradição ocidental, que é o Banquete do Platão. Por conta de seus progenitores, Eros é duplo. Da mãe herda a carência, a falta e a busca. Do pai, o poder ou a possibilidade de saciar a fome, suprir a falta, urdir estratégias para satisfazer suas necessidades e seus desejos. No entanto, essa satisfação, que nunca é definitiva, mas sempre provisória, impõe a Eros uma espécie de sina, a de viver a festa de uma fome saciada, de uma falta suprida, de um prazer lúdico propiciado pela estratégia acertada, e a de morrer em seguida, tendo que sentir e recomeçar tudo para novamente viver. Então assim, quando Platão fala, o Eros é um semideus, é uma figura híbrida entre um deus e uma mortal, e é só assim que existe o amor, Eros, é por quê? Porque o que caracteriza essa figura híbrida é, ao mesmo tempo que ela tem a experiência avassaladora da falta, do fracasso, da carência, do medo, ao mesmo tempo, dentro da chave do Platão, né, ela pressente a existência da plenitude. Ela não sabe onde está, mas ela suspeita. E é justamente porque ela está tensionada entre esses dois extremos, é essa tensão que é o Eros. Então assim, você está tensionado entre uma experiência de radical falta, radical esmagamento, e ao mesmo tempo uma vocação natural para buscar algo que você não sabe direito o que é, mas você pressente que esse algo é pleno, perfeito, poderoso, que a gente chama de Deus ou deuses.